Obrigado. Eu sou Marcos Moraes e trabalho no campo da arte e da cultura de maneiras diferentes, às vezes como artista, como gestor, como militante também e principalmente como ignorante. Eu tinha uma pergunta para cada um, mas para não tomar o tempo de todo mundo, eu vou tentar diminuir isso. Vou começar só uma pergunta para o André, curta. Quando você falou sobre a questão da pesquisa dos coletivos, me parecia que tinha junto uma questão de uma autocrítica sobre a ação deles em relação à comunidade. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você falou sobre a questão da pesquisa como algo que os coletivos de arte que estão atuando, por exemplo, no movimento de moradia, teriam a devolver ou a contribuir com a comunidade. Me pareceu como uma crítica da maneira como eles talvez tenham estado pela sua leitura. Queria que você falasse um pouco mais disso. E com relação à Eliana, eu queria perguntar um pouco sobre essa experiência nova de estar aqui, né, nesse centro. Como é que vocês estão trabalhando, como é que é o desafio da questão da visibilidade dessa ação na comunidade, né? Já que nos regimes de visibilidade a gente também traz todas as contradições da ação da gente na sociedade. Eu vou deixar essa pergunta. Vamos fazer daqui, da volta, depois eu sei, foi no outro grupo. Eliane Souza, sua experiência é muito bonita para nós todos. Uma pergunta assim, bem direta. Então, você acha que a solução da violência é uma coisa que tem que ser questionada dentro de cada comunidade? A solução para essa questão da violência, a gente tem que buscar dentro de cada comunidade, da Maré, qualquer outro. A gente fica cobrando muito dos políticos isso, mas você acha que é uma coisa que a gente tem que buscar dentro das comunidades, né? Isso é muito importante. Bom, quando a gente, para a Eliana essa pergunta, a gente estava lá no Instituto Cervantes falando sobre a lona cultural e sobre o fato dela ter sido implantada pela prefeitura, né, aqui na faixa de Gaza, e eu me lembro da gente, não sei, ter comentado sobre isso com um certo desconforto, assim, como também um motivo para isso ter ficado desativado por tanto tempo. Mas aqui eu fiquei pensando assim, será que não é exatamente o lugar onde isso deveria estar? O cara que estava aqui mexendo no som estava explicando para a gente ali, mostrando no mapa onde a gente está aqui, que tem um mapa ali, uma foto de satélite, falando que aqui, que nos sambas que rolam aqui, vem gente de lá de cima, vem gente de baixo. Será que não é exatamente nessa faixa onde os territórios fazem limite e onde ele não tem muito um território, aqui não é de um lugar ou de outro, não é aí que tem que estar? Vou responder rapidamente a pergunta do Marcos, que eu acho muito legal, com o seguinte pensamento. Quando o movimento faz uma manifestação na rua, né, muitas coisas acontecem. E quando as pessoas retornam, né, para o seu espaço, é necessário que as pessoas avaliem os acontecimentos. Né? O que aconteceu? Né? Como foi o confronto com a polícia? Como foram as negociações? Que passo daremos para frente? E eu acho que isso é um pouco dessa questão de produzir história. E acho que movimentos produzem história. E é importante a gente que trabalha, eu pessoalmente tenho uma relação muito militante com a questão da pesquisa e investigação, pelo fato de nunca ter pensado numa pesquisa acadêmica como uma questão muito isolada. Nunca me interessou isso. E eu acho que
E acho que a gente precisa cada vez mais pensar nessa articulação entre pedagogia, política e arte de uma perspectiva, eu diria, institucional. Eu utilizaria essa palavra. Né? E essa questão de devolver, da devolutiva, como fala a Fátima Freire, filha do Paulo Freire, eu acho que essa ideia de devolutiva é muito interessante quando se pergunta quem é zumbi e o próprio coletivo tem que devolver para o movimento. De que forma? Né? Na minha convivência com os coletivos, isso não foi muito bem executado. De fato, não havia essa devolutiva. Né? O que te faz um artista de classe média sair da sua casa, ir ao centro de São Paulo, entrar numa ocupação e produzir alguma coisa com os moradores? 468 famílias de uma ocupação. Então, quando eu fiz essa pesquisa, não meu orientador, ele sempre me apoiou, mas o próprio departamento de história, que é extremamente conservador, tradicional e tal, dizia, mas você tem que ter um distanciamento, né? Quanto mais distanciamento você tiver, mais crítico você ficará. Isso é uma bobagem, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que produzir crítica junto, assim, e a gente tem que compartilhar essa crítica. Crítica não é falar mal, não é dizer que falar merda, não é isso. Crítica é pensar juntos, articular e saber qual é o passo adiante que a gente pode dar. Eu acho que esse trabalho de articulação, de pensamento coletivo é fundamental para esse trabalho do movimento. Né? E quando essa coisa de uma rede de saber, né? Cada um pode aprender, cada um, e eu acho que isso é um ponto interessante. Agora, o que aconteceu com os coletivos foi justamente essa devolutiva, porque se executa uma intervenção, se registra essa intervenção se transforma num vídeo, numa fotografia, e depois essa intervenção tem acabado de circular numa instituição de arte, né, numa galeria, numa grande mostra, né? Mas como se devolve isso? E outra coisa, como os artistas se articulam com as lideranças do movimento? Isso é importante dizer, porque no Prestes Maia, o que acontecia era o fato de ter uma liderança que é, na sua maioria, formada por trabalhadoras de base, mas ao mesmo tempo ser uma liderança extremamente hierárquica, onde no topo a gente tinha a forma de um partido político, que é o PT. Como os artistas se articulavam com os movimentos? Com muita dificuldade. O próprio movimento dizia que, bom, é arte, está tudo bem, né? Os artistas saem de suas casas, fazem suas ações, tranquilo. Não achavam que os artistas poderiam dialogar com o movimento. Mas quando a ocupação terminou em 2007, se houve uma chamada do próprio movimento, o movimento sem teto do centro, para conversar com os artistas, para conversar com os teóricos, com os pesquisadores, e dizer que o prédio vai acabar, né, e o que a gente pode fazer. Né? E o fato do seminário ter um nome de urgência, eu acho que essa palavra, qual o tempo da arte em relação ao tempo da política? Quando eu falei de tempo, eu penso de novo. Né? Será que a gente tem que produzir arte sempre na urgência, na emergência? Né? Qual a urgência da arte, né, em relação às pessoas vivendo os seus pertences dentro de caixas? Quando esse prédio vai ser desapropriado, né? O que a gente pode fazer nesse tempo? Né? E o tempo da criação poética em relação à urgência da vida? Onde que fica isso? São os três tratados. Então, eu vou responder as duas perguntas sobre a ONA. Primeiro, assim, essa questão do poder público ter colocado a ONA aqui nesse território, que é um território que historicamente tem conflito por conta de dois grupos. Na realidade, o desconforto não é pelo fato da ONA estar aqui. A gente concorreu ao edital público defendendo que a lona permaneça aqui. Né? A questão é que, para colocar a lona aqui, tem um conjunto de outras questões que precisam ser tratadas do ponto de vista do poder público, para que de fato seja um equipamento público. Então, por exemplo, essas ruas aqui no entorno à noite são todas escuras. Não são mais tanto campo, porque a gente está há 6 meses e a gente vem batalhando junto a Rio Luz para botar iluminação pública no entorno da lona. Por exemplo, o caminho, né, das ruas principais até aqui. Então, inclusive
Inclusive, nesse espaço aqui, a gente fez uma reunião com a secretária de Cultura na época, porque ela tinha uma proposta de tirar a lona aqui. A gente ganhou o edital e a primeira reunião ela falou que tinha essa ideia de tirar a lona daqui. Tinham pessoas que defendiam. E o que a gente achava disso? A gente pediu, inclusive, dar a oportunidade da gente tentar fazer o trabalho da forma que a gente acha que tem que fazer. Né? O nosso desconforto, e ele é grande mesmo, é porque, de fato, a lona isolada aqui, sem outras questões agregadas a um espaço público, fica difícil, né, você, de fato, garantir o acesso das pessoas à lona. Então, isso é uma questão para a gente. Tá? Como é que a gente vem trabalhando essa questão da visibilidade da lona do ponto de vista do trabalho? Né? Tem sido um desafio, primeiro, trabalhar essa questão estética desse espaço, que é muito precário, como eu falei inicialmente. Uma questão para a gente é trabalhar a mobilização das pessoas em torno desse equipamento que é público e que as pessoas deveriam ver como um espaço delas, que elas têm direito a ter alguma coisa aqui. Então, basicamente, a gente está do lado de uma comunidade que é a Nova Maré, que é uma comunidade que foi colocada dentro do conjunto das favelas da Maré. As pessoas que moram aqui não têm uma relação histórica com a Maré, porque eram pessoas que moravam debaixo de viadutos, e na última palafita de uma das favelas aqui, que é Roquete Pinto, elas foram trazidas para cá por um desenho de arquitetura, de um conjunto, que foi um grego que pensou, né, na brincadeira, um grego mesmo, né, uma pessoa que vem da Grécia, que nasceu na Grécia, um arquiteto, que fez na cabeça dele uma cidade grega. Né? Então, as casas são todas germinadas, é uma confusão do ponto de vista do endereço das pessoas, elas não reconhecem o seu endereço da casa delas, né? E por conta desse conflito, né, há 4 anos, os traficantes pediram para tirar todos os números e nome das casas, das ruas das pessoas aqui. Então, as pessoas não sabem o seu endereço. Você perguntar aí do lado, assim, seu endereço, qual é aqui? Ela não sabe. Nós estamos fazendo o censo aqui da Maré, diagnóstico social, que fez aquele mapa, e nós estamos numa discussão de como é que a gente pode fazer um trabalho para dar nome a essas ruas e o endereço que as pessoas acham que deva ser o endereço que elas, né, botar outro nome, até porque o nome das ruas era A, B, 1, 2, enfim, não tinha identidade nenhuma. Então, assim, é um desafio.